Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade na nossa matéria depois da prova, a gente vai começar a falar agora sobre controle de qualidade da água. A aula de hoje vai ser a parte 1, o restante a gente vai ver em aulas subsequentes. Quando nós estamos falando de água, a gente está falando de algo que é extremamente importante, né? A gente sabe que a água é o fluido mais abundante do planeta e, por suas qualidades, por sua quantidade, por sua ação, ele é considerado um solvente universal. A água é provavelmente a matéria-prima e insumo mais utilizado em toda a indústria mundial, seja qualquer que for a área, inclusive na indústria farmacêutica. A água dentro da indústria farmacêutica, vocês sabem muito bem, que ela pode ser utilizada de forma direta ou indireta. Quando a gente fala de forma direta, é quando ela faz parte da matéria, perdão, do produto final que a empresa vai vender. Então, a gente diz que nesse caso a água é uma matéria-prima, tá? Quando a gente usa a água, por exemplo, para limpar equipamento, para fazer esterilização ou algo assim, ela não entra na formulação final do produto que a indústria está vendendo, a gente chama que a água é utilizada então indiretamente como um insumo. Então, dentro da indústria farmacêutica, a gente sabe que a água pode ser utilizada na formulação do produto, preparo de reagentes, agente extrator, na limpeza de todos os equipamentos junto com outros produtos, né, outros insumos, meio de troca térmica, então a água pode absorver calor ou pode enviar calor de um lugar para o outro e assim por diante. A gente diz, sem sombra de dúvidas, que, sendo a matéria-prima insumo mais empregado em toda a indústria mundial, principalmente na indústria farmacêutica, a gente tem que tomar muito cuidado com a qualidade desta água, porque a gente está falando de saúde das pessoas. E a água, por suas diversas características e pelo fato dela passar por diversos pontos, ela tem um grande potencial de impacto na saúde do paciente. Por isso que a gente deve tomar mais cuidado com a água e a gente estuda então o controle de qualidade da água. Mesmo quando a água é dita purificada, ela pode trazer problemas para a saúde, para o nosso processo industrial e para a saúde do paciente, do consumidor final. Tá? Normalmente esses problemas vêm, gente, porque assim as pessoas pensam a água que sai da torneira ela foi tratada lá numa estação de tratamento de água qualquer, então ela está 100%. A gente tem que se lembrar que a água, mesmo na sua forma mais pura, ela dificilmente é totalmente inerte e estável. A gente tem essa ideia meio equivocada. Aqui no Brasil nem tanto, né? Porque durante muito tempo as companhias de abastecimento público, né, de água, não tinham grandes qualidades, grande controle de qualidade dessa água que mandava até a casa das pessoas, né? Então a gente viu um fato recentemente, agora em janeiro de 2020, a qualidade da água lá no Rio de Janeiro, né? Que vinha com sabor e com cheiro muito forte. Né? Então a água é captada num rio, num corpo de água qualquer, ela passa por um sistema de tratamento, a gente vai ver isso em outra aula, ela passa por um sistema de tratamento e por melhor que seja o sistema de tratamento, ela não sai totalmente inerte e estável. Um outro fato que a gente tem que tomar cuidado na indústria farmacêutica é que a água é um meio de crescimento microbiano básico, né? Os micro-organismos não crescem sem o mínima quantidade de água. E tendo água em algum lugar, eles podem crescer. Por isso que a gente tem que tomar uma série de outros cuidados. Uma água, para ser utilizada na indústria farmacêutica, ela precisa de dois grandes tipos de purificação: a purificação química e a purificação
microbiana. A purificação química ela é considerada de menor complexidade que a purificação microbiana. Porque você, por mecanismos simples, você pode tirar facilmente uma série de elementos. Mas a purificação microbiana ela pode ser revertida a qualquer instante, se por acaso eu tenho um mínimo ponto no meu processo onde que possa haver contaminação microbiana e assim por diante, tá? Então a gente usa uma série de métodos físicos e químicos para reduzir bastante esse potencial de contaminação. Gente, antes de continuar com o assunto de controle de qualidade de água, a gente precisa ter em mente dois conceitos básicos que a gente já falou anteriormente, mas é sempre bom relembrar. Esses dois conceitos básicos são os limites de alerta e os limites de ação. Como que a gente diferencia cada um deles? Vamos pensar o seguinte: limite de alerta. Ele não é o limite máximo admitido para alguma coisa. Ele é um pouco antes do que o máximo. Porque daí ele serve como um alerta para a gente. Opa, tem algo de errado e eu tenho que fazer alguma coisa. Então a gente fala que limite de alerta são níveis ou faixas que, quando excedidos, indicam que um processo pode ter se desviado de sua condição normal de operação. Nada mais é do que uma advertência, tá? Nem sempre quando eu chego a um limite de alerta sobre qualquer coisa. Digamos que o máximo admitido de microorganismo é 100 unidades formadoras de colônia por ml. Se eu chego a 50, por exemplo, e determino como meu limite de alerta 50, quando eu chegar a 50, opa, alguma coisa não está legal. Eu não necessariamente preciso uma ação corretiva. Pode ser que não esteja algo exatamente errado, pode ser que seja algum manejo, alguma outra coisa, mas eu tenho que ficar de olho. Eu quero deixar bem claro que quando a gente chega no limite de alerta, não é que eu não preciso fazer uma ação corretiva, mas não necessariamente. Se eu puder fazer uma ação corretiva, ótimo, maravilhoso, volto ao que era antes. Só que limite de ação é um pouquinho mais complicado, né? Um pouquinho mais exigente. O limite de ação é aquele que, opa, chegou naquele ponto, tem coisa de errado, eu tenho que parar tudo e tem que corrigir isso para que o processo volte ao normal, né? Então a gente diz que são níveis ou faixas que indicam que o processo desviou-se de sua operação normal. Daí eu preciso necessariamente uma ação corretiva para que o processo volte ao normal. É bom lembrar que quando o limite de ação é excedido, então a causa que fez aquele parâmetro exceder o limite de ação deve ser investigada e avaliada. Quando eu vou investigar essa causa, eu tenho que também determinar se é possível eliminar a causa desse problema. E ao fazer isso, eu tenho que considerar uma série de fatores, como o impacto daquele limite cedido no meu produto. Será que ele vai inativar meu produto? Será que ele vai provocar alguma modificação grave no meu produto? Eu tenho que, principalmente em relação à ação corretiva, eu tenho que levar em conta a capacidade de resistir ao microorganismo. E eu também tenho que levar em conta, em consideração, os meus pacientes, né? Para quem vai ser destinado aquele produto. Em alguns casos eu até posso ter um certo nível, em outros absolutamente nada. É claro, como a gente já viu em controle de qualidade propriamente dito, que toda essa investigação deve ser documentada. Isso serve principalmente para lá no final do processo de produção do meu produto farmacêutico, eu aprovar ou rejeitar aquele lote, aquele produto. Tá? Algumas farmacopeias colocam limites de alerta e limites de ação.
Se não houver limite de alerta, a gente indica que, obviamente, ele é abaixo do limite de ação, né? Porque ele dá um alerta. Lembrem-se, o limite de ação é aquilo que não pode ser ultrapassado de forma alguma. O limite de alerta, então, ele tem que ficar abaixo do limite de ação. A gente sugere 50% ou menos ainda do limite de ação. Vai depender do produto, do teu processo, da tua capacidade de reação e assim por diante. Então, se eu tenho um limite de ação de 100 unidades formadoras de colônia por ml, eu vou colocar o meu limite alerta 50 unidades formadoras de colônia por 1 ml. E assim por diante, tá? Se não houver limite de alerta propriamente dito, como por exemplo na legislação, na farmacopeia brasileira ou em alguma outra farmacopeia que por acaso eu tenha que trabalhar, tá certo? Entenderam bem o que é limite de alerta? Ele vem primeiro, e limite de ação, que vem depois. O limite de alerta para dar uma advertência. Tem alguma coisa de errado? Veja lá. O limite de ação é: opa, tá tudo errado, eu tenho que fazer algo para consertar. Tendo em mente esses dois fatores, esses dois conceitos, agora nós vamos passar a estudar quais são os tipos de água que nós utilizamos na indústria farmacêutica. Vamos lá? Gente, em geral, dentro da ciência farmacêutica, a gente fala que existem dois tipos de água, a água bulk e a água condicionada como produto. Como exemplos da água bulk, a gente tem água purificada, água para injeção, água para hemodiálise e vapor puro, entre outros. Já como exemplo para água condicionada como produto, a gente tem água estéril para injeção, água estéril para irrigação, né, irrigação de tecidos, água estéril para inalação, água estéril purificada e água bacteriostática para injeção. Eu vou explicar cada um desses daqui a pouco. Mas vocês já podem ver a diferença, né? Entre a água bulk e a água acondicionada como produto. A água bulk, ela vai ser usada para fazer alguma coisa, não necessariamente no meu produto final. E a água condicionada como produto, ela vai fazer parte do meu produto final. Pode ser que não seja o produto que vai sair da indústria, mas um produto que vai ser utilizado junto com outro para aplicação, para uso direto no paciente, tá? Então a gente tem que ver bem a diferença. Por quê? Porque devido ao uso de cada um desses grupos, a gente vai dar uma maior, uma melhor ou uma menor consideração em relação à sua qualidade, né? Principalmente qualidade microbiana. A RDC 17 da Anvisa e a Farmacopeia Brasileira, elas fazem uma classificação um pouquinho diferente, a água purificada, a água ultra purificada e a água para injetáveis. Mas no fundo, gente, é a mesma coisa que a água bulk e a água condicionada como produto, tá certo? Vamos ver então cada um desses tipos. Em primeiro lugar, a gente tem a água potável. Professor, o senhor não falou ali da água potável. Eu não falei da água potável no slide anterior. Por quê? Eu já vou mostrar por quê. Água potável, potável é aquela que é usada para beber, para o ser humano beber. Ela pode vir de abastecimento público ou poço privado. Quem que é responsável pela qualidade da água potável? O seu fornecedor. Então, por exemplo, a água de abastecimento público é a companhia de água e abastecimento da cidade, da região, do estado. Aqui no Paraná, por exemplo, na grande maioria dos municípios é a Sanepar. Então a Sanepar, ela tem o direito concedido de pegar a água do meio natural,
ela pode pegar água de um rio, de um lago, ou ela pode fazer uma represa para acumular água e daí pegar a água e assim por diante, tá? E a água também pode ser obtida de forma privada, né? Eu tenho um poço, que pode ser um poço de baixa profundidade, então esses comuns no interior, onde que tem aquela roldana com a corda e o balde, esses poços normalmente têm entre 8 e 12 metros de profundidade. Pode ser poços semi-artesianos ou artesianos, que daí vão de 40 até 120, 200, 250 metros de profundidade. A diferença entre o poço artesanal e um semi-artesiano e artesiano é que o artesanal pega a água do lençol freático, aquela água acumulada logo abaixo da superfície do solo. E os semi-artesianos e artesianos pegam água já bem mais profunda, água que está estocada há muito tempo entre as rochas a grandes profundidades, tá? É claro que, sendo de abastecimento público ou poço privado, a água potável tem que ter, tem limites determinados de concentração de contaminantes químicos, características físicas e de micro-organismos. Tá? Em muitos lugares na indústria farmacêutica, essa água até pode ser utilizada. Então você abre a torneira e usa essa água, mas depende de uma série de fatores. Então, por exemplo, Europa, Estados Unidos, Japão tem um grande controle dessa qualidade e seguem os padrões de qualidade da Organização Mundial de Saúde. Tá? Mesmo assim, nem sempre, nem para tudo é utilizada essa água, tá? No Brasil, não sei. Aqui no Paraná, a Sanepar, ela tem um histórico muito bom em termos de qualidade de água, tá? Mas tem lugares aqui no Brasil que a qualidade de água de abastecimento público ela é bem ruim. Então a gente deve se precaver com isso. Normalmente se diz que não se deve utilizar, mesmo em países desenvolvidos, a água potável para certos tipos de ação dentro da indústria farmacêutica ou serviço de saúde, devido à alta concentração de sólidos dissolvidos, né? Então tem, por exemplo, muitos sais, cloro e outras coisas que é colocado dentro da água que vai limitar um pouco o uso dessa água, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Não é muito comum que essa água seja utilizada, então a gente cita aqui exatamente para mostrar os contras da utilização desse tipo de água. Bom, quais são os tipos de água propriamente ditos utilizados na indústria farmacêutica? Como eu falei anteriormente para vocês, o primeiro tipo é a água tipo bulk, né? Aquela água utilizada diretamente no produto final, levado até o paciente, né? Até o cliente final. Dentro da água tipo bulk, a gente tem várias classificações. Por exemplo, a água purificada. Elas são utilizadas, essa água é utilizada em formulações de medicamentos não parenterais ou apirogênicos. É utilizado em produtos tópicos e orais e no processo de granulação de comprimidos e cápsulas. Essa água ainda é utilizada como matéria-prima para obtenção de água para injeção e vapor limpo de grau farmacêutico, tá? Quer dizer, ela é base no processo de fabricação de água para injeção, tá certo? A água purificada, ela não exige esterilidade 100%, colocando um limite de 100 unidades formadoras de colônia por ml. Como ela é base para certos medicamentos que eles não são injetados diretamente na pessoa ou produtos tópicos em processo de granulação, então ela não precisa de grande qualidade microbiológica. A gente tem uma variação da água purificada que é chamada água altamente purificada.
Então, a água altamente purificada é utilizada em medicamentos que precisam de uma alta qualidade microbiológica, né? Precisa de produtos estéreis. Então, essa água altamente purificada, ou ultrapurificada, né? É usada em medicamentos estéreis e apirogênicos, como preparações oftálmicas, otológicas, nasais e cutâneas. Vocês veem, esse tipo de preparação é utilizado diretamente em tecidos, em portas de entrada para micro-organismos, né, no organismo humano. Então, essa água tem que ter, por isso mesmo, uma altíssima qualidade microbiológica. Essa água altamente purificada, normalmente ela vem da água purificada e é obtida por osmose reversa. Ela já admite uma quantidade muito menor de micro-organismos, sendo o limite de ação 10 unidades formadoras de colônia por 100 ml de água. Vocês viram que a água purificada acima é 100 unidades formadoras de colônia por ml. Isso daria, no caso de 100 ml, 10 mil unidades formadoras de colônia. E a água altamente purificada permite no máximo 10 unidades formadoras de colônia por 100 ml. Para a água bulk, a gente também tem a chamada água para hemodiálise. E isso é muito importante, né? Essa água para hemodiálise, ela é utilizada para a diluição das soluções concentradas para a hemodiálise. Ela pode ser obtida da água potável? Pode, mas ela tem que ser purificada em alto nível. Por quê? Para diminuir os contaminantes químicos que tem na água potável, né? Os sólidos dissolvidos e outros, e os contaminantes microbiológicos. Essa água é potável, então ela pode ser purificada através da destilação, osmose reversa e troca iônica, né? O máximo admitido é 25 unidades formadoras de colônia por ml de água para hemodiálise. Eu diria para vocês zero, né? Porque a água para hemodiálise é muito complexa. E mesmo assim, a água potável que a gente for utilizar para fazer a água para hemodiálise deve se encaixar nos parâmetros da Organização Mundial de Saúde. É bom lembrar que há muito tempo atrás houve um caso lá no interior de Pernambuco, numa clínica de hemodiálise, que eles pegavam a água com caminhão-tanque direto de uma represa, de um açude. E essa água estava contaminada por algas, tá? Mais de 100 pessoas morreram. Eles levaram para a clínica de hemodiálise e, obviamente, a purificação daquela água não foi suficiente para livrar principalmente dos contaminantes microbiológicos, tá? Então, as algas produziram uma série de produtos tóxicos que foi utilizado na hemodiálise, então mais de 100 pessoas morreram. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Esse é um exemplo típico que a gente não deve fazer. A água para hemodiálise, eu diria para vocês, 0 unidade formadora de colônia por ml. É o mais importante. Essa água acondicionada com produto. Continuando a ver outros tipos de água acondicionada como produto. A gente tem a água estéreo para irrigação. Ela é considerada do mesmo jeito do que a água estéreo para injetáveis, né? Para injeção. Só que na sua formulação, na sua especificação, não inclui material particulado. Tá? Essa água é utilizada para irrigação de tecidos profundos e lesões. Então, por isso mesmo, é uma porta de entrada de micro-organismos, né? Então, a esterilidade tem que ser comprovada e baixíssimo nível de endotoxina. Um outro tipo de água condicionada como produto é a água estéreo para inalação. Essa água estéreo para inalação, ela é utilizada em processo de umidificação de aplicações de gases pulmonares, como oxigênio, e reconstituição de medicamentos para inalação. Então, para fazer inalação, você precisa ter no ar que é inalado uma certa quantidade de água, de vapor,
para que esses medicamentos entrem pelo aparelho respiratório e possam fazer efeito no paciente. E então, se eu tiver micro-organismos aí, eu também vou fazer com que o paciente acabe inalando uma certa quantidade de micro-organismos. Por isso mesmo, a água estéril para inalação tem que ser esterilidade total e com baixíssimo nível de endotoxina. Algumas vezes, gente, pode acontecer, e daí a gente tem que tomar muito cuidado, de haver crescimento microbiano nos equipamentos de inalação. Por isso, tem que se fazer sempre uma limpeza correta desses equipamentos e, por exemplo, vocês podem usar até água para injetáveis ou água estéreo para injetáveis, etc., para limpar esses equipamentos, tá? Porque se houver crescimento nos equipamentos de inalação, eu posso ter uma infecção pulmonar fatal, principalmente naqueles pacientes que já estão debilitados, tanto em relação ao seu próprio pulmão quanto a outros órgãos, tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado. Gente, algumas vezes acontece o seguinte, que eu tenho uma certa quantidade de medicamento em um frasco e eu vou utilizar aquela quantidade para várias aplicações. É o que a gente chama de reconstituição de medicamento injetável de dose múltipla. Então o que acontece? Eu pego um frasco e coloco a agulha dentro do frasco e puxo uma certa quantidade. Eu não abro o frasco, eu coloco pela tampa do frasco, né? Então, quando a gente faz isso, a gente está deixando mais uma porta de entrada para micro-organismo. Então, cada vez que eu coloco uma agulha ali na tampa do frasco para puxar uma certa quantidade, eu estou fazendo ou abrindo a possibilidade de ter uma contaminação. O que eu posso fazer para isso, né? Então, muitas vezes, o ideal é que eu coloque um conservante nesses doses múltiplas, né, tiradas do mesmo frasco, um conservante para que não cresça principalmente bactérias. Isso é chamado um bacteriostático. Bacteriostático é que não há proliferação, não há reprodução desses micro-organismos. Então, no meu frasco, antes do acondicionamento e antes da esterilização, eu já vou colocar um conservante de ação bacteriostática. Esse conservante ele vai fazer com que os micro-organismos não se desenvolvam ao longo do tempo no mesmo frasco e permita que assim eu possa fazer várias coletas de uma certa quantidade do mesmo frasco. Então essa é chamada água bacteriostática. E finalmente, dentro ainda daquelas águas acondicionadas como produto, nós temos a água purificada estéril, tá? Essa água purificada estéril, ela é assim, é um outro caso, vamos explicar. Digamos que você tenha um pequeno laboratório, uma pequena farmácia de manipulação, etc. Você não usa muita água purificada ou altamente purificada. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um frasco e vai tirando a água à medida que você vai usando, né? Então, ela é utilizada no dia a dia daquela empresa em baixíssimos volumes. Não justifica um sistema de produção. É mais fácil ir lá e comprar água purificada, água altamente purificada. Então, quando eu vou fazer alguma formulação de um medicamento não parenteral, produto tópico, processo de granulação, etc., eu vou pegar um pouquinho daquela água que eu tenho armazenada, tá? Mas esta água, a água purificada, ela tem um limite lá, eu falei anteriormente, 100 unidades formadoras de colônia por ml. Quando eu vou usar
nessa forma que eu estou explicando agora, eu tenho a água purificada armazenada e vou tirando pequenos volumes ao longo do tempo, eu preciso ter um controle microbiano maior. Então, normalmente, a gente faz o que chama de água purificada estéril, e daí a gente vai esterilizar essa água por diferentes métodos, e daí vai deixar essa água armazenada. O ideal é que essa água purificada estéril, usada do mesmo jeito que é usada a água purificada, que eu já falei anteriormente, só que eu vou pegando pequenas quantidades ao longo do tempo, essa água fique sem contaminação microbiana ao longo do tempo, à medida que eu vou usando. Gente, se eu uso em baixos volumes na minha farmácia, no meu laboratório pequeno, etc., é bom eu também não ficar armazenando uma quantidade muito grande. Porque mesmo que ela seja estéril, eu tenho usado algum sistema para esterilizar ela, mesmo que ela seja estéril, quanto mais tempo ela ficar armazenada, pior é. Eu acabei de falar, então, fiz uma pequena introdução sobre a importância do controle de qualidade da água. A gente falou sobre os limites de alerta e ação e eu falei sobre os diferentes tipos de água. Então, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre microbiologia da água, sistemas de tratamento de água, de sanitização. Vamos dar uma pincelada rápida sobre padrões microbianos e principalmente monitoramento da qualidade microbiana da água. Espero que esteja tudo bem com vocês e continuem se cuidando no dia a dia. Um abraço a todos e até a próxima aula.